site popoca.com.br apresenta Popocast, o seu papo semanal sobre cultura pop. Roteiros, Tiago Cordeiro. Apresentação, Carlos Carneiro. Olá, pessoal! Hoje o Popocast vai falar daquele filme que parece aquele outro filme e, afinal, aquele meteoro caindo. Foi Impacto Profundo ou Armageddon? Bom, quem lembra que Avatar e Pocahontas contavam a mesma história? Pois é, e para isso, para poder lembrar dessas coisas, temos aqui as pessoas parecidas com a do outro programa. A colunista do Popoca, Gabriela Cerutti. Oi! O editor-chefe do Popoca, Tiago Cordeiro. E aí? A profissional de artes cênicas, Eva Miranda. Você se lembra da minha voz? Continua a mesma. A crítica literária, Laura da Cunha. Olá! E eu, aqui ocupando espaço. Mas antes, vamos falar um pouco do que a gente anda assistindo ou lendo. o melhor filme de todos os tempos. Da última semana. Eu vou começar falando de um filme que saiu há poucas semanas no Netflix e que se chama Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. É um desenho animado muito fofo, do mesmo estúdio que trouxe o maravilhoso Último Homem-Aranha. E dessa vez, bom, o nome é autoexplicativo, né? Conta a história da família Mitchell e uma revolta às máquinas. É isso. Mas o filme é muito bom, é muito engraçado, o humor é bastante variado e não é aquele humor gratuito e bobo o tempo inteiro. É um humor que tem uma qualidade ali no meio e ele consegue escapar de alguns clichês que você esperaria ver num filme desse e eles não estão lá. Então é interessante nesse sentido. E não tem quase ninguém famoso no filme, em termos das vozes, né? Porque afinal de contas é um desenho animado. Em compensação, você tem a Olivia Colman fazendo a vilã do filme, o que é extremamente divertido, porque ela faz a rainha no The Crown. A The Crown. Ela é a The Crown. Ela é a The Crown. Ela é a segunda The Crown, porque ela não foi a primeira a fazer o personagem. Eu comecei a chamar ela assim por causa do pessoal do podcast, um milkshake chamado Wanda, que eles chamam assim. Aí a The Crown foi lá e fez isso, aí a The Crown foi lá e fez aquilo. Eu acho tão engraçado que eu não consigo não chamar ela de a The Crown. Assim, isso aí é zoeira do pessoal do milkshake chamado Wanda. Mas eu lembro que nos anos 90 tinha um jogador do Fluminense chamado Valdeir, que ele era muito rápido. E aí a narração esportiva chamava ele de Valdeir, o The Flash. O The Flash. Os The Beatles também são muito famosos. Os The Beatles. O Cacete Planeta brincava com isso, os The Beatles. Pois é, então. É com a The Crown, ela faz a vilã. O que eu acho extremamente divertido, porque é uma mulher que já recebeu Oscar, né? Ela já foi nomeada mais de uma vez. E, cara, ela tá fazendo quase que uma ponta no desenho animado desse. É sensacional. E aí, acabou de fazer um filme super sério, né? O Meu Pai, que é um filme que tu chora praticamente do início ao fim. Pois é, então é divertido. E, apesar de ter um personagem animal bastante simpático e que tem bastante importância na história, que é o cachorro, o Monk é fofíssimo. Só que quem faz o Monk não é um ator, é realmente um pug, é um cachorro que faz o cachorro. Eu não sei como eles conseguiram fazer isso, mas é um cachorro que faz a dublagem do cachorro. Gravaram os ruídozinhos dele, latidinho, rosnadinho. Ele fez clipe da Katy Perry, do Sério? Jonas. Sério? Eu tenho visto no MDB. Não! Que maravilhoso, eu não tinha a menor ideia. Outra pessoa que está fazendo uma ponta nesse filme, que é interessante, é o John Legend. E é um personagem que não canta. E é um personagem que não canta,
o que também é absurdamente engraçado. Mas é um desenho animado de comédia, desses bem família mesmo, dá para assistir por todas as idades, inclusive adultos, dá para assistir e se divertir. Não é um filme infantil daqueles que é só para criança e adulto fica olhando assim, ai meu Deus, quando é que isso vai acabar? Não é. Realmente dá para se divertir, não importa qual é a sua idade. Então, para mim, pessoalmente, foi um pé de foda, porque eu me diverti horrores assistindo, mas eu também sei que não é todo mundo que gosta de desenho animado de comédia assim. Então, é um pé de pode ser, puxando um pouquinho pro pé de foda. A minha recomendação, assim, que eu andei vendo essa semana, é um filme chamado Outland, Comando Titânio, com Sean Connery, que está disponível na Apple TV. Ele é de 1981 e é um filme assim que ele provavelmente foi ruim na época e envelheceu e piorou. Entendeu? Então, assim, é tudo ruim. Eu estou numa cruzada para tentar ver o máximo de filmes do Sean Connery, que eu gostava dele, depois que ele morreu. E, por algum motivo astrológico, eu comecei pelos filmes ruins, né? Eu tinha visto Liga Extraordinária, agora eu vi esse. E acho que, assim, tem uma conjunção aí astral de uma coisa assim. Eu vi Liga Extraordinária e falei assim, deve ser o pior do Sean Connery. Não era. O pior era esse, né? Que é o Outland, assim. O filme é pavoroso, com direito a cenas, assim, das pessoas no espaço, a cara inchando, como se fosse uma bola de futebol e explodindo. Você vê tudo isso, assim, explodindo. Sabe aqueles bonecos que enchem, assim? Parece o Corra que a Polícia Vem Aí, mas é um filme dramático. Tem questões de ficção científica que ficaram ultrapassadas, mas isso eu levo de boa, né? Todo computador é um DOS, embora o filme se passe no ano 3000 e alguma coisa. Até aí é normal. Não, mas até aí é normal, eu não ligo. Mas, assim, os efeitos especiais que ficaram ruins mesmo são essas coisas que desafiam até a lei da física, colocando. O enredo do filme é uma coisa assim. O Sean Connery é uma espécie de segurança de alta patente que vai trabalhar numa mina que estão acontecendo várias mortes estranhas. E aos poucos ele vai descobrindo que a mina é dominada por um sistema todo corrupto, do qual ele não aceita fazer parte. É como se aquele personagem dele dos Intocáveis migrasse para o futuro e fosse esse ser aí, embora os Intocáveis tenha sido bem depois. O enredo em si é até interessante, porque, enfim, é uma coisa que usa tecnologia, conspiração, corrupção e tudo mais. Mas o filme é ruim. A atuação do Sean Connery está até boa, assim, está tentando defender o papel, mas todas as outras atuações estão bem ruinzinhas, porque o filme é ruim, o roteiro não ajuda muito. Então, enfim, é um P de, pelo amor de Deus, Sean Connery, por que você fez esse troço, assim, sabe? Assim, não dá pra gente entender, mas, enfim, eu vi. É um P de por quê? Por quê? Por quê? P de por quê? Por quê? Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? E uma curiosidade sobre esse filme. Esse filme ganhou um Oscar em 1982, no ano seguinte, né, de melhor som. Olha só, gente. Parabéns. É porque o filme que passa no espaço. espaço. Filmes que passam no espaço Porque sempre Aquilo ganham. que a gente falou sobre o Oscar. Aquilo que a gente falou sobre o Oscar de melhor som. Uma espaçonave é um submarino. E filme de submarino ganha melhor som. Sempre. Faz sentido. É nessa ordem. A prioridade é sempre nessa ordem. Submarino, espaço, guerra. Pô, maravilha. A gente recomendação, então, coisas importantes para não assistir. Que ótimo. Não, só tem uma de não assistir. É. Outra para assistir. Não vem com É pra essa, assistir, não. sim. É Faz verdade. favor. Bom, indo então agora, começando o nosso assunto de hoje. Perfil. Tudo aquilo que você não queria saber em um só quadro. A gente sabe que tem muitos filmes que se parecem iguais logo de cara. Mas outros, Tipo você os tem... carros e os carrinhos. Pera, mas aí é outra história. Aí é plágio. Sempre plágio, por favor. Pois é, a gente tem que já deixar claro assim, qual é a ideia desse assunto. Porque, assim, a gente sabe que existe toda uma produção de filmes que vão, de propósito, querer cavalgar no sucesso de alguma coisa mais famosa e cria um filme B com um nome parecido que leva aquelas pessoas a serem enganadas na hora de comprar ou de alugar o filme ou de Tipo comprar um DVD. Avengers, só que 20 anos antes. Não. É como se fosse assim. Como você comentou dos carrinhos.
né? Você tem o Carros fez sucesso. Aí tem um filme de criança, computação gráfica, desenho animado, chamado Os Carrinhos, que tem 40 minutos de duração. Frozen fez sucesso. Aí tem assim, Uma Aventura no Gelo também. Que aí é também de uma princesa, que é um desenho tosco pra caramba, e também tem uns 45 minutos de duração. Aí tem a Pequena Sereia e tem a Princesa Sereia. Isso, exatamente. Então, não é disso que a gente está falando desse assunto hoje. Hoje a gente está realmente falando de filmes parecidos. Então, quem não lembra, por exemplo, né, de uma época que saiu do mesmo ano, Formiguinha e Vida de Inseto. Quando você para assistir, os dois filmes nem são tão parecidos, mas assim, é muita coincidência, né? Os dois filmes com o mesmo assunto de inseto, 2 computações, 2 estúdios grandes lançarem quase que no espaço de 6 meses o mesmo filme. O personagem principal é uma formiga, é parecido demais. É parecido demais. Mas o roteiro dos dois é bem diferente. Não, aqui, o foco aqui desse assunto, para mim, são filmes que você não acha que deveriam ser parecidos, mas na verdade são. Esse, pelo menos, é o que eu acho. E para isso, né, e com um grande exemplo... a gente pode dizer que são filmes que não parecem ser parecidos. Exatamente. Mas que, na verdade, tem exatamente a mesma história. Isso. Ah. Então, como exemplo aqui que eu vou colocar aqui, já para jogar na mesa, é Titanic e Aladdin da Disney. Aladdin? De 7. Né? Vamos lá. Vou te contar a história do filme. Né? De qual filme eu estou contando a história? Era uma vez um rapaz pobre que se aventura pela área pobre do local onde ele está, naquele momento. E aí ele encontra uma menina rica. Uma menina de uma categoria, né, de uma classe mais alta. E eles têm uma pequena aventura juntos, mas aí que vai cada um para o seu lado. E então, esse rapaz jovem, esse que está ali, que precisa impressionar, precisa conquistar essa menina rica, e para isso encontra uma pessoa, né? Encontra um jeito, um ser, né? Uma pessoa que ajuda, assim, e que o torna, né? Como apresentável, que as pessoas em volta passam a acreditar que ele é rico, que ele é da classe mais rica, e aí ele vai para essa classe mais rica. E aí ele conquista, né, essa menina, a menina rica também. Os dois têm aventuras, e aí eles se apaixonam. E só que essa menina estava para se casar com um cara mau, um vilão que estava interessado no que eles queriam. Então ele aprisiona o nosso herói no canto de uma coisa e deixa ele afastado. Enquanto isso, ele tenta sequestrar e tomar conta da menina rica. Só acontece que ela consegue fugir, então eles conseguem se livrar do vilão e os dois terminam juntos no final. Quase. Tava parecido até chegar nessa parte aí. Mas assim, eles têm... Tava parecido. Mas se você tava pensando, Titanic, eles acabam o final junto também. Eles terminam juntos de certa forma. Né? O final Eu só vou dizer uma coisa sobre o final de Titanic. Cabiam os dois em cima daquela porta. Cabiam. Bom, voltando então aqui para as coincidências. É que ela contando a história, assim, vários filmes poderiam se encaixar nisso. Porque vários filmes têm a história romântica, com um cara mau que quer botar o casal e tudo mais. E o grande charme de Titanic é um navio afundando. Isso não tem no Aladdin. Mas tem outras coincidências no filme. Por exemplo, a cena do tapete. A cena do tapete é igualzinha à cena dos bracinhos abertos. É a mesma cena, inclusive no filme. A cena da popa do navio. Exatamente. Sim. Do you trust me? É a mesma fala, inclusive. É a mesma fala. Então, há diversas coincidências. E analisando os dois filmes juntos, você pega e assiste, faz uma sessão dupla e coloca os dois filmes para assistir junto, você começa a reparar outras coincidências de fala, outras coincidências de momentos no enredo que as coisas acontecem. Inclusive, referências visuais. Quando o Aladdin está preso na torre, quando o Jafar consegue lá o poder de gênio e isola o Aladdin. Ele consegue os poderes de ser o mago mais poderoso. E aí ele pega o Aladdin e isola ele para dentro da torre.
ir pro fundo e a torre tá rolando na neve, a cena dele rolando na torre é muito parecida com a cena dele... Do Leonardo DiCaprio do preso. do Jack preso no navio enquanto o navio tá começando a afundar. E, inclusive, a gente chega a ser afogado durante um tempo. Que ele cai dentro d'água. Tem uma questão aí, quando a gente fala... Tem a questão de monomito, né? Quando a gente pensa na história do jeito mais macro, que é aquelas histórias todas mapeadas, quando a gente fala de Joseph Campbell, Ela de Mil Faces. Então, sei lá, você pode dizer que Superman e Jesus Cristo é quase a mesma história. Isso acontece. Agora, no caso que você falou agora, que são de cenas que são muito parecidas, eu acho que tem uma coisa muito assim de padrão de filme hollywoodiano, mesmo que seja animação. Então, às vezes, é muito difícil você sair dessas situações que são semelhantes. Então tem que ter esse pote aqui, então tem que ter uma mocinha, tem que ter isso aqui. Tanto que hoje a gente elogia muito quando o filme sai dessas coisas previsíveis, né? Quando ele surpreende a gente nisso. Essa história, que tanto é do Aladdin quanto do Titanic, os pontos em comum dela são da história da Cinderela. A história, em inglês, é From Rags to Riches, que eu não sei qual seria uma tradução boa em português. Seria dos trapos dos trapos chiques. Ao vestido de baile. Isso. Tipo... da pobreza até a riqueza. Então, um panorama, não, panorama não é a palavra. É um formato de conto de fadas, é um formato de narrativa que é muito comum a várias narrativas. E, inclusive, o fato de ser um rapaz pobre gostando de uma menina rica não é exatamente original. Se você procurar, tem conto de fadas do cara que consegue a princesa porque ele é esperto, porque ele é inteligente, ou porque ele sabe responder uma charada que ninguém mais sabe responder. A própria história da Dama e do Vagabundo, né? A Dama e do Vagabundo com cachorros é mais ou menos isso. É a mulher rica e o cara pobre, né? E tudo mais. Exatamente. E aí o fato de ter uma fada madrinha, que no caso do Jack é a velhinha que dá smoking para ele, e do Aladdin é um ser mágico, que é o gênio, aí são as variações possíveis de cada narrativa, né? A gente aqui no Popoca gosta muito desse tipo de estudo, desse conceito. Se você não conhece, vale procurar, para quem fala inglês, o tvtropes.com. tvtropes.com. A gente é muito fã, todos nós aqui da redação do Popoca, adoramos o TV Tropes, porque a gente, em português, pode falar tropo, que são esses elementos que compõem uma história. O herói, a princesa na torre, o grande vilão, a cidadezinha, a lojinha que ontem não estava lá. Então, todos esses elementos são os tijolinhos que compõem a história. Então, se você tem interesse em narrativa, em construção de narrativa, em estudo de narrativa, o TV Tropes é um recurso maravilhoso. Mas eu já vou avisando, é um portal sem volta. Uma vez que você entra no TV Tropes, nunca mais você sai. Nunca mais você vai fechar as abas do seu navegador. Nunca mais. Olha, eu não acreditei. Fiquei quase um ano com abas abertas do TV Tropes que eu lia. Teve uma vez que foram 65 abas abertas no computador dele e eu, sem querer, fechei e ele deu um berro. Não! Não! Minhas 65 abas que eu estava estudando. Mas alguém tem algum outro exemplo de filmes parecidos que não deveriam ser? Pocahontas e Avatar. Olha, mais um James Cameron. É porque o James Cameron, né? Olha, eu acho que nesses casos que tem uma semelhança na estrutura da história, eu acho que é simplesmente uma coisa de monomito mesmo. As histórias têm em comum e de ser um filme hollywoodiano. Então ele tem que seguir todas as coisas certinhas. Agora, um filme que a gente citou aqui, por exemplo, o Formiguinhas e o Vida de Inseto, gente, os filmes foram lançados no mesmo ano. Eu não consigo acreditar que não teve alguma espionagem industrial. Tem que ter tido espionagem industrial. Até o design dos personagens são parecidos. Tipo, alguém falou assim, cara, não dá. A Paramount vai lançar um filme de inseto.
Aí a Pixar vai lá, ou o contrário. sei Ou lá. a Pixar começou primeiro e a Ou Paramount contrário. copiou. O roteiro é diferente. Não, beleza, o roteiro é diferente. Mas assim, pensa do ponto de vista da propaganda do filme. Como é que você convence o cara a entrar no cinema, qual ingresso ele vai gastar? Você não consegue vender muita coisa da história. Você tem 2 filmes de formiguinhas. Então, para o espectador, eu não sei quem fez primeiro, mas assim, dependendo do nível de finanças que você tem, de como é a tua distribuição e tudo mais, só o fato de você botar um filme que tem esse tipo de semelhança, você já ferra o lançamento do seu concorrente. Assim, dentro do gênero do filme catástrofe, de fato, Armageddon e Impacto Profundo são parecidos demais. Tem o meteoro, tem os heróicos astronautas que vão tentar desviar a rota do meteoro, e tem as pessoas que estão na Terra lidando com as consequências do fim do mundo próximo. Então, a base é bem parecida. Os filmes se desenrolam de maneiras diferentes, radicalmente diferentes, né? Armageddon inclui uma escavadeira pilotada por um astronauta russo completamente maluco escavando um meteoro. Enfim, Armageddon é quase um filme de comédia. Armageddon é quase uma comédia. Se você assiste ele hoje em dia, ele é muito engraçado. Ele é muito menos dramático do que Impacto Profundo. Sim. Impacto Profundo se entra muito naquela coisa humana, como as pessoas tiveram que sacrificar, as relações. Armageddon é basicamente uma relação de um núcleo ali, né? Tem um pai, tem a filha e tem um namorado, e eles vão lá fazer aquele milagre lá. E outra coisa que os 2 filmes têm em comum é que 2 atores muito importantes dos filmes estiveram em Senhor dos Anéis. O Elijah Wood em Impacto Profundo e a Liv Tyler em Armageddon. Isso só mostra que os 2 eram famosos na época, gente. Desculpa. Mas olha só, uma coisa interessante de Armageddon, só uma trivia aqui rapidinho. No DVD de Armageddon tem a versão, né, que tem os comentários. E os comentários gravados pelo Ben Affleck. E o Ben Affleck narra uma conversa que ele teve com o diretor de Armageddon, que é o Michael Bay, né? Conhecido por seus filmes de grande, né, de você pensar bastante sobre o filme, né? Só que não. Então, o Ben Affleck vê o roteiro, né, e foi perguntar pro Michael Bay. Então, o filme é sobre treinar a galera que faz escavação para virar astronauta. Não seria mais fácil treinar um bando de astronauta para escavar? Tipo, é você apontar uma britadeira pro chão e cavar. Tipo, o astronauta com certeza vai conseguir fazer isso mais fácil. Michael Bay vira pro Ben Affleck e fala: cala a boca e vai atuar, porra. E foi o fim dessa conversa. O enredo é meio bizarro. Aí você vê por que o Ben Affleck tem um Oscar por escritor, né? Por roteiro, e não por atuação. Ben Affleck tem 2 Oscars. Ele tem um Oscar pela produção de Argo, que Argo é o melhor filme. Ah, é verdade. E ele dirigiu Argo, apesar de não ter o Oscar de diretor. Outra categoria na qual os filmes acabam sendo todos muito parecidos são filmes que fazem narrativas da Guerra do Vietnã. Os filmes são todos muito parecidos. A maioria contada do ponto de vista do soldado, que volta para casa com trauma, que perdeu na guerra relacionamentos importantes, que perdeu momentos importantes, e quando volta para os Estados Unidos ele tem que crescer como pessoa. A gente pode botar uns 15 filmes nessa lista. Tipo Rambo. Primeiro Rambo é assim. Rambo, Nascido em 4 de Julho. Nossa, a lista é enorme. Pois é, isso são temas bastante traumáticos no caso da história estadunidense, né? Então realmente, quando você pega esses momentos históricos, você vai acabando ter bastante parecido. É que nem os filmes sobre a Primeira Guerra, os filmes sobre a Segunda Guerra. As histórias são sempre parecidas. Mas o que as pessoas nem sempre lembram que é muito parecido, que na verdade nesse caso não é nem parecido. Na minha opinião, foi um remake, eles não conseguiram direitos. Que é Os Caçadores de Emoção e Velozes e Furiosos. Vou contar para vocês a história desse filme. Me diga qual filme eu estou falando.
Esse é um filme que conta a história de um policial que está investigando roubos que andam acontecendo através de uma gangue e que ninguém sabe qual é dessa gangue, porque está todo mundo mascarado. E aí eles descobrem que essa gangue está envolvida numa atividade radical. E o policial, então, se infiltra nessa atividade radical que a gangue que a gangue está. E aí ele vai para isso, para ele poder conhecer as pessoas envolvidas e tal, e ver se consegue descobrir. Com isso, ele fica envolvido num grupo onde ele se envolve de uma forma tipo de amizade, né? Aquela coisa, aquele bromance com o líder da gangue, com o líder do grupo, que é muito carismático, e ele acaba se envolvendo romanticamente com a irmã do líder do grupo. E aí ele fica com a esperança que aquele grupo não é o grupo que está cometendo os assaltos, mas ele começa a desconfiar que são, até ele descobre que realmente aquele grupo que ele se envolveu está realmente cometendo os assaltos. Então, ele começa o terceiro ato do filme, onde tem o momento que ele desafia e começa a luta, uma luta meio que dentro daquela área, aquele esporte radical onde os dois estão envolvidos. E aí acaba que os dois ficam sozinhos no final, né? Porque a polícia persegue, não sei o quê, aquela coisa, com envolvimento com a família, com a irmã, toda aquela confusão, né, culmina no terceiro ato, e aí no final das contas estão os dois sozinhos, e o policial deixa o líder da gangue escapar, e ele para uma situação onde ele se acha que o líder da gangue pode ou não sobreviver àquela situação. Que filme é esse? De fato, é o mesmo filme. É o mesmo filme, gente. É o mesmo filme, só que a diferença é que com Velozes e Furiosos, com Caçadores de Emoção, eles são surfistas. E aí você tem não só uma outra coincidência. Dos dois pares principais, né, o Caçadores de Emoção é feito com o Keanu Reeves e o Patrick Swayze, e Velozes e Furiosos é o Paul Walker e o Vin Diesel. E um de cada dupla também já faleceu. Até nisso os filmes são parecidos. O bom é que eu não vi nenhum dos dois filmes, mas agora que eu já sei que é essa história, eu economizo mais 4 horas da minha vida. Velozes e Furiosos só tem uma coisa interessante, que aí isso não aconteceu com Caçadores de Emoção, é que Velozes e Furiosos começou a ter, né, Velozes e Furiosos 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ele deixou de ser... já. Isso. Ele deixou de ser uma franquia de um filme de carros para virar uma franquia de filme de super-herói. Assim, é uma franquia de filme de super-herói. Os atores viraram... Inclusive, tem até spin-off com Hobbs e Shaw, assim, com The Rock, tá no filme. Começaram a entrar todos os atores de ação que não são o Schwarzenegger e nem o Stallone já fizeram parte de Velozes e Furiosos, assim. Tem gente que brinca que a expectativa é qual personagem de Velozes e Furiosos vai ter um Vingador, né? E tal, enfim. Né? Pois é, daqui a pouco apareceu o Samuel Jackson falando com eles. Então, você já ouviram da iniciativa dos Vingadores? Recrutando. Eu tenho 2 confissões a fazer. A confissão 1 é que eu gosto de Caçadores de Emoção. Eu também gosto. A confissão 2 é que eu nunca vi nenhum filme de Velozes e Furiosos. Você não precisa, você já viu Caçadores de Emoção. O 1 não precisa, você já pode começar com o 2. A única coisa que você precisa saber é o mesmo filme. É que os esportes radicais de Velozes e Furiosos é o corrida de carros, né? Corrida de carro na rua. Então, por isso que, né? Velozes e Furiosos. E o final é isso, é o Paul Walker e o Vin Diesel. O Paul Walker deixa o Vin Diesel fugir. Né? E aí os carros, eu acho que, se eu não me engano, o carro explode no final, aí você fica na dúvida se o Vin Diesel morreu ou não. E o Patrick Swayze, que é o líder da gangue no Caçador de Emoção, ele vai surfar ali a onda perfeita que ele quer surfar, porque veio o furacão não sei das quantas, tá vindo uma onda gigante, ele vai surfar, que aí todo mundo acha que e o Keanu Reeves deixa ele surfar lá a onda, porque ele sabe que praticamente é a última coisa que ele vai fazer na vida, que não tem como escapar. Ou ele vai morrer surfando a onda, ou ele vai voltar para a praia e a galera prende ele, assim, ele vai embora. E o filme termina com esse final meio aberto. E Velozes e Furiosos, o primeiro, é um filme de ação bom, assim. As cenas de assalto acontecem num caminhão em movimento, então uma cena divertida. Né? No Caçador de Emoção é com aqueles assaltos a banco. Aliás, vocês lembram de Caçador de Emoção, quem assistiu? Eu não assisti. Vocês lembram como é que eles descobrem que as gangues são surfistas? Por que eles vão investigar os surfistas?
Não lembro. É porque um dos assaltantes, eles sempre estavam mascarados e tal. Aí um dos assaltantes vira para a câmera do banco e abaixa as calças. E aí eles reparam que a bunda do cara é branca, mas o cara Que ele tem marquinha. tem marquinha de sunga. Aí, tá vendo? Ele tem marquinha de sunga, é um surfista. Perigos do bundalelê. Quer dizer, só surfista vai pra praia, né? Pois é, só surfista vai pra praia. Se você não é surfista, o que você está fazendo na praia? Toma sol, ninguém mais. Ninguém mais toma sol. Não. E se ele tivesse essa marquinha porque ele gostava de fazer bronzeamento artificial? Não interessa, surfista. Não, mas assim, gente, parando pra pensar, é uma pista maravilhosa mesmo. Faz muito sentido. Foi uma grande sacada do roteirista, assim, porque ele conseguiu pegar um negócio bem humorado, que nunca aconteceu antes, assim, foi parabéns aí. Que era coisa do Dr. House, né? E o cara tossiu pro lado esquerdo, então o cara tem um derrame. Seria mais ou menos, o equivalente seria mais ou menos como se eu botasse um plot assim, que um assaltante mostra a orelha e a orelha dele tá torta. Então ele é lutador de jiu-jitsu. Ele é jiu-jiteiro. Alguma coisa nesse sentido. Que isso, versão brasileira, então. Vamos fazer Olha a versão brasileira de Caçadores de Emoção. Ele Olha tem só, orelha se de alguém- repolho. É jiu-jiteiro. Se alguém quiser escrever esse roteiro, vai ter que pagar os royalties pro Popoca. Você ouviu aqui primeiro. Você ouviu aqui primeiro. Então, mais algum filme parecido que vocês queiram comentar? Não é que seja parecido, mas sim, o Homem Bicentenário e Inteligência Artificial, São. que são dois androides que desenvolvem sentimentos humanos e querem ser humanos de verdade. Né, o bem menino, parecidos porque o menino, né, o David, do Inteligência Artificial, porque ele pega realmente uma afeição de filho com a mãe, né, que eu esqueci o nome da atriz, e o do Robbie, o Homem Bicentenário, do Robbie Williams, porque depois de alguns anos ele se apaixona pela menininha da família que ele trabalhava, né? O que é bem complicado para os padrões de hoje em dia. Gente, essa é só a versão bastante tecnológica de Pinóquio. Também. E os dois filmes foram inspirados em livros, né? O Homem Bicentenário do Homem Bicentenário, do Isaac Asimov, que a última edição brasileira é de 97, gente. Olha. Fizeram nem edição pro filme. E o Inteligência Artificial é de um livro de contos, chamado Super Brinquedos Duram o Verão Todo, do Brian Aldiss, de 2001. A última edição brasileira de 2001. O Inteligência Artificial, pelo menos na versão do filme, não sei se o conto também é assim, é definitivamente muito inspirado em Pinóquio, tanto é que tem até a fada. Tá? Eles têm a fada e tem o grilo falante, né? Como o Jude Law fazendo Gigolo Joe. É o grilo falante do filme, basicamente. É a pessoa que tem uma experiência de vida e tal, e fala. E o Robbie Williams está nos dois filmes. Tá nos dois filmes? No Homem Bicentenário ele é o protagonista, né? O Andrew. E na Inteligência Artificial ele faz a voz do Dr. Saber. Olha só. A participação de voz dele. Não sabia disso. Robin Williams com presença no programa de hoje. Não, e realmente são dois filmes muito parecidos. São dois filmes que partem do mesmo pressuposto, né? Que as máquinas vão desenvolver sentimentos a partir do momento que elas forem avançadas o suficiente. E como todas as histórias, são histórias de humanos, né? Então, na verdade, não é uma história de tecnologia, é uma história de sentimentos humanos e como os humanos reagem e como as máquinas que se tornaram humanas reagem. E isso lembra a indicação que eu fiz hoje, da família Mitchell e a revolta das máquinas.
Olha só. Fechando o ciclo completo. Mas impressionante. Não, então não tem como então finalizar de maneira melhor do que com esse assunto fechando. Tipo, parabéns a todos os envolvidos. E Isso que fica tá nos... feliz em ser útil. Pois é. E você que está nos ouvindo, quais são os filmes parecidos que deveriam ter sido mencionados e não foram? Ou para você, quais são os outros filmes que também estão aí? Porque, afinal de contas, não falta filme parecido. Esses são uma pequena seleção que a gente fez e que a gente poderia retornar com outra seleção mais para frente. Ok? Então, muito queria agradecer a todos então, a presença de todo mundo aqui. Tiago, Gabriela, Eva, Laura. Não deixe de escrever para a gente, não deixe de falar com a gente. E até o próximo programa. Diga um tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Site popoca.com.br apresentou Popocast. Quer participar do Popocast? Mande um comentário que a gente lê. Nosso e-mail é sitepopoca@gmail.com. Você também pode enviar pelo formulário de contato no site popoca.com.br ou nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e YouTube, em que estamos como @sitepopoca.